dizer que existe um plano para fazer alguma coisa e muito provavelmente esse plano não existe. Então, assim, foi combinado do Obama com... Eu acho que não. Eu acho que não foi combinado nada. Eu acho que foi... ele quis fazer aquela rixa republicano-democrata ali com o Obama, e aí o que jogaram para ele ali no cercadinho voador foi o lance do Aliens are Real. E aí ele falou coisas que não deveria, a gente vai ver isso daí do tipo, ele falou umas coisas que não deveria, portanto será processado, algo nessa linha. E é claro que isso repercutiu, né? Porque ele não falou exatamente o que ele não poderia ter falado. É lógico, porque é justamente isso, ele não poderia ter falado alguma coisa, ele não vai confirmar o que é. Então, fica nesse jogo aí de adivinhação, e aí depois ali aparece no Truth Social lá, olha, o interesse público aí é maior do que... o Trump levou o documento para casa, né? Ele não então... pode falar do que o outro faz com material sigiloso. Então, aí que tá. Foi esse tweet dele depois que... Porque até então era só assim, o Trump tá... O tiozinho tá maluco no corredor do avião. É o tiozinho no corredor do ônibus falando coisa. E todo mundo, nossa, o Trump falou isso, tal. Se parasse ali, ia ser um nível de repercussão. Agora ele chegou, pegou o celular dele, quer dizer, vai saber se foi ele, né? Eu não duvido que seja ele mesmo. Mas foi e escreveu aquilo lá. Aí que aumentou mais ainda a confusão. O cara fala que, olha, ele leva aquilo para o institucional. Ele falou assim, olha, estou ordenando aqui Deixa eu ler aqui na íntegra, né? Baseado no tremendo interesse mostrado, estarei dirigindo o secretário da guerra, o Pete Hegseth, que é outra figura caricata do governo, e outros departamentos e agências relevantes a começar o processo de identificação e liberação de arquivos do governo relacionados à vida alienígena e extraterrestre. Depois eu comento desse termo. Fenômenos aéreos não identificados, UAP, e objetos voadores não identificados, UFOs. E qualquer e toda informação conectada a esse assunto complexo, porém extremamente interessante. Questões, God Bless America. É isso, é o que está lá no Truth Social dele, né? E assim, ele fala de Alien and Extraterrestrial Life. Então, eu não acho que ele realmente quer dizer isso, mas é como se existisse uma diferença entre o Alien e o Extraterrestrial. Claro que em inglês o Alien pode ser um estrangeiro, né? Como existe essa definição realmente de Alien para estrangeiros, enfim. Mas eu não acho que é o caso aqui. O próprio termo, né? Agora que está com essa onda de deportação em massa nos Estados Unidos, o termo que eles usam é illegal alien, né? Que é o imigrante ilegal. Sim. Então eu não acho que é o caso aqui. Eu acho que assim, ele botou ali as duas palavras até para fazer uma coisa mais pomposa, mais trumpesca, e no fim não precisava. Unidentified Aerial Phenomena, UAP, o que já mostra também que ele não tem conhecimento direto de causa, porque é Unidentified Anomalous Phenomena, fenômeno anômalo não identificado. O aerial já expandiu faz tempo. And Unidentified Flying Objects, UFOs, que é uma nomenclatura também que oficialmente já foi faz tempo. And many other information, blá blá blá, ok. Então assim, ele usa ali termos que são muito leigos, muito popularescos, muito de tiozão, sabe? É o que uma pessoa que não realmente conhece o assunto falaria. Talvez, é claro que ele tem um jeito dele de falar, o Obama tem um jeito dele de falar, o George Bush tinha um jeito dele de falar, e todos eles falariam, todos eles transmitiriam essa informação de formas diferentes. Eu imagino, por exemplo, o Obama usando um vocabulário muito mais cuidadoso para compor essa frase. Tá? Até tem um vídeo que compara os pronunciamentos do Obama falando do ataque no Paquistão lá que mataram o Osama Bin Laden,
e um terrorista lá que as Forças Armadas dos Estados Unidos mataram na época do Trump. E eles usam termos totalmente diferentes. O Obama toma muito cuidado para falar, ele usa as palavras certas, tudo ele segue um roteiro que foi pré-definido com cuidado, ele não dá informações demais, ele dá apenas a informação que ele precisa dar e acabou. É isso. O Trump não, ele enrola, fala alguma coisa ali, enaltece alguma coisa, enaltece ele próprio, enaltece, enfim, alguma coisa assim. Totalmente diferente do que o Obama, por exemplo, faria, ou qualquer outra pessoa. Então, aqui ele está falando do jeito dele, tá? Então, eu não acho que isso aqui foi premeditado. Assim como eu não acho que a reação dele no cercadinho do avião foi premeditada, sabe? Ele só quis dar um coice no Obama e foi o jeito que ele achou. Mas aí repercutiu, ele precisa desviar a atenção de um monte de coisas que estão aparecendo, do Epstein especialmente, para alguma outra coisa, e aí a notícia saiu no dia que prenderam o Andrew, que prenderam não sei o quê. Então, cara, ele precisa de outra atenção. A gente até olhou hoje no Google Trends para ver se teve realmente uma redução da pesquisa de Epstein Files, o assunto, né, do Epstein, não só o termo no Google, mas não teve alteração significativa. Houve um aumento um pouco nos assuntos de UAPs e UFOs depois disso, mas isso não interferiu no interesse do assunto Epstein. Então, me parece que ele precisa de um boi de piranha na história. Entendeu? Ele precisa sacrificar um assunto. Por algum motivo, já se falava de disclosure e já tinha gente falando coisa e tal. Então, olha só, aliens, pessoal. E aí a gente chega no segundo ponto. Mas o cara perguntou isso para ele não surgiu do nada. Aí a gente fica... Sim. E aí assim eu pergunto, essa pergunta do cara para ele foi ensaiada ou não? Tipo, ele aproveitou uma oportunidade que surgiu ou ele já estava pensando nisso? Porque, de fato, uma pessoa próxima dele, né, a Nora, estava vindo com essa conversa. Sim. Né? Então, uma coisa que eu fico me perguntando se o jornalista não tivesse perguntado nada, ele teria falado alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque foi o coice que ele deu no Obama, entendeu? Uhum. E aí depois, assim, já que eu falei disso, o pessoal de mídia ao redor dele, ele falou, ó, tá repercutindo isso aqui, tá bombando. Vai, continua. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso aí. Olha, você tá aqui você tá na hype aqui, tá na trend, vai, cara, fala. O pessoal não tá te chamando de pedó, né? Vai cair a live, cacete. Mas assim... vai derrubar tudo aí, pronto. Não, eu falei pedó. Viu? Mas assim, só para fechar aqui o raciocínio. Isso é uma coisa, isso é uma barreira. A segunda barreira beleza, vai acontecer a liberação. E vão liberar o quê? Porque dos arquivos todos, a gente fez a introdução. Pô, o Aro falou que é balão. A NASA falou que não é ET. Não sei quem falou que não tem nada a ver. O outro falou que é interferência. Tá, e aí? Vão liberar os arquivos e o que a gente vai achar lá? Mais balão? É isso? Não está... isso a gente vai abordar mais para frente, mas não está distante disso acontecer, que eu acho que é o que provavelmente vai acontecer depois de um tempo. Viu? Uma pergunta que veio para a gente no grupo de apoiadores, do Ricardo, o homem sucedido do nosso grupo de apoiadores, que eu acho que cabe muito nesse momento. Quais interesses políticos, eleitorais ou estratégicos podem estar por trás do timing dessas declarações, especialmente considerando o cenário eleitoral e geopolítico atual? O que vocês acham? Dá para fazer um episódio inteiro para responder só essa pergunta. Cara, essa daqui cabe muito bem nesse momento do que a gente está falando, cara, isso aí. Até partindo do comentário que o Eduardo estava fazendo.
eu me pergunto, né? Ficou muito assim, né, em evidência essa ideia, ficou muito descarado que o Trump aproveitou isso aí como uma cortina de fumaça e tudo mais. Se o Trump está sendo massacrado devido ao caso Epstein, ao envolvimento dele ali, convinha ao Partido Democrata tirar o foco disso com uma declaração do Obama? Talvez, não estou falando do Obama, mas do Partido Democrata. E o Obama é um dos principais líderes do partido, talvez o principal líder do partido hoje, né? Convinha ele falar de um assunto como esse, chamar tanta atenção para isso? Vale lembrar que existem 3 grandes nomes do Partido Democrata hoje em dia, né, que não estão na ativa na política, já se afastaram na ativa oficialmente, né? Obama, Bill Clinton e Hillary Clinton. Dos 3, o Obama e a família Clinton, as duas estão citadas nos relatórios do caso Epstein. Tanto que eles vão ter que dar depoimento no Congresso por causa disso. Então, essa situação é tão complicada porque se você olha por um lado, você vê sentido na ação. Se você olha por outro, você vê sentido em outra ação. Faz sentido e não faz sentido ao mesmo tempo as ações de ambos os lados. Então, assim, para o aspecto eleitoral, o Trump tem uma eleição muito decisiva no fim do ano, que é a eleição que renova o Congresso, né? Os midterms, né? Se o Trump perder a maioria no Congresso americano, ele corre um sério risco de sofrer impeachment. E ele mesmo já falou isso para os seus apoiadores. Olha, é muito importante que a gente ganhe as eleições do Congresso, porque senão eu vou sofrer um impeachment. Então, assim, ele está mal avaliado pela maioria dos americanos, a avaliação dele está muito ruim, seja pela economia, pela questão das tarifas, inflação, emprego. Os Estados Unidos entrou no estágio de estagflação já, né? E ele está no meio dessa lama do caso Epstein. E é aquilo que a gente falou no episódio sobre o Age of Disclosure, né? Entrar para a história como presidente do Disclosure pode ser interessante para qualquer presidente, mas para um cara como o Trump parece que brilharia mais os olhos dele ainda essa possibilidade. Agora, pensando pragmaticamente, se ele quiser usar essa carta do Disclosure politicamente, eu estava conversando isso até hoje com o Flávio, nosso amigo, né? Quando seria mais interessante para ele fazer isso? Antes das eleições ou depois, caso ele perca? Sabe? Se ele vê que ele vai perder a eleição mesmo, solta isso antes e tenta ter uma mudança do humor do eleitorado para ele. Ou ele corre o risco de não soltar isso antes, deixar a eleição passar, perder. Será que ele usaria isso depois? Como tentar tirar alguma vantagem? Mostrar alguma coisa como, por exemplo, olha, vocês foram enganados por essas agências. Lembrando que o eleitorado dele é um eleitorado muito afeito a conspirações, né? Culpa do Biden. Então vejam que essas agências, essas instituições, o Deep State, que tirou a minha eleição, que eu perdi porque foi um gol, eu fui roubado, é o mesmo que está escondendo vocês e vocês vão confiar nesse cara? Então tem vários fatores que podem acontecer e é o Trump, né? A gente não sabe o que o cara pensa amanhã.